Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar estudando a biblioteca Arcade em Python. Esse vai ser um vídeo simples e relativamente rápido no qual eu vou falar sobre a construção de janelas usando a biblioteca. Vamos ver como criar uma janela simples e configurar algumas coisas do tipo cor de fundo, redimensionar a janela, fechar a janela com um atalho de teclado, esse tipo de coisa. Bom, primeira coisa. Para a gente criar uma janela usando o Arcade, nós precisamos passar 3 parâmetros que são fundamentais. A largura da janela, a altura que ela vai ter e um título para ela. O título não é explicitamente obrigatório, mas vai ser bastante importante também. Então, largura, as dimensões da largura em pixels, a altura e o título. Para isso, eu vou começar fazendo o seguinte. Vamos importar a biblioteca aqui no meu script. E vamos criar 3 constantes para guardar esses valores. Então eu vou criar uma constante L, que vai receber a largura em pixels, por exemplo, 800 pixels. A altura vai ser A, suponhamos 600 pixels, e o título vai ser uma string, portanto, dentro de aspas, que eu vou chamar de janela em Arcade. Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer é criar uma classe. O Arcade funciona com classes. Então eu vou criar uma classe para representar essa janela no computador. Para criar a classe, eu vou utilizar a palavra-chave class e vou dar um nome para essa classe. O nome você pode escolher. Eu, por exemplo, vou chamar de minha janela. E essa classe ela vai herdar métodos e atributos de uma superclasse que pertence à biblioteca Arcade, já está lá dentro programada, que é a classe arcade.window. Certo? Então, o que tem no arcade.window vai ter na minha janela, com mais algumas coisas que eu vou personalizar. 2 pontos, e aí a gente vai agora, na sequência, definir o método construtor da classe, que é um método que efetivamente constrói a classe e instancia na memória, criando um objeto real. Para isso a gente usa def, 2 underscores, a palavra init, mais 2 underscores. E aí, dentro dos parênteses, a gente coloca self, a palavrinha-chave self. Você vai sempre usar essa palavrinha. Orientação a objetos em Python. 2 pontos, enter, e agora a gente vai definir qual é o código que o método construtor vai executar quando essa classe for chamada. E a primeira coisa que ela vai fazer é chamar o método construtor do arcade.window, que é a superclasse, a classe da qual minha janela está herdando as propriedades e métodos. Para isso a gente chama super, abre e fecha parêntese, ponto, e aí underscore, underscore, init, underscore, underscore, parênteses. E aqui dentro agora eu vou passar aquelas constantes que a gente determinou. A largura, a altura e o título separados por vírgulas nesta ordem. Tem que ser nesta ordem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para a superclasse de arcade.window que é para receber esses valores e montar, criar uma janela que tenha essas informações, que tenha essas configurações. Isso vai ficar na memória do computador. E na sequência a gente pode ajustar, por exemplo, uma cor para ela. A cor eu vou criar com arcade.set underscore background underscore color. E aqui dentro a gente passa a cor. A cor eu também vou tirar da própria biblioteca Arcade, que é arcade.color. E o nome da cor que você quer. Por exemplo, eu vou usar um light green. Maiúsculo, tá? Light green. Se você tiver com autocompletar ativado ou com algum outro recurso, deve aparecer a lista de cores. Eu desativei aqui para ficar mais suave a minha digitação. Então eu vou usar a cor verde claro. Tudo bem? Então isso é o que vai no init a princípio. Na sequência a gente vai criar um outro método. Então eu tiro a indentação aqui, def de novo, e vou criar o método onDraw. Esse método aqui você sempre vai criar com esse nome, onDraw, que é o método que vai desenhar efetivamente esta janela na tela do seu monitor, do seu computador. Então, onDraw, que também vai receber o self, 2 pontos, e aqui dentro eu vou, por enquanto, colocar só um comando, que é o comando self.clear. O self.clear ele limpa a tela cada vez que ela é redesenhada.
Isso é para evitar efeito fantasma, efeito de rastro quando objetos estiverem se movimentando na tela. Então limpa a tela toda vez que ela é redesenhada por padrão 60 vezes por segundo. Tá? Então self.clear sempre é importante a gente incluir aqui. E por enquanto é isso. Agora eu vou sair da minha classe, saio daqui, beleza, e vou definir agora a minha função principal. Então def main, você pode dar outro nome se você quiser. O que essa função vai fazer? Vai chamar a minha janela, vou botar na memória, instanciar minha janela na memória, e aí vai chamar lá do arcade o método run, que vai efetivamente criar o loop do jogo, ou da aplicação, e fazer a janela aparecer na tela e ficar na tela com as configurações que a gente passou anteriormente. E aí, vamos chamar o programa principal com if name igual e entre aspas main também com 2 underscores. If name igual a main, chame a função main. É Python puro aqui, já não é a biblioteca em si. Tudo bem? Então isso aqui vai criar uma janelinha bem basicona, com uma cor de fundo light green, verde claro, sem mais nada dentro dela. Vamos executar para ver o que aparece. Então, rodando. Tá aí, janelinha no arcade 800 por 600, cor verde claro. Beleza? Então vou fechar a janelinha. Esse é o basicão. Veja que essa janelinha não dá para redimensionar, tá vendo? Se eu coloco o cursor do mouse nas bordas, não tem nada para a gente fazer aqui. É o que a gente vai fazer na sequência. Eu vou transformar essa janelinha numa janela redimensionável, de modo que o usuário possa ampliar tanto no comprimento quanto na altura. Como é que a gente faz isso? É bem simples. Aqui, nesse código da superclasse, a gente simplesmente vai adicionar um parâmetro. Então, depois do título, vírgula, e aí eu coloco o parâmetro resizable, com o valor atribuído de true, verdadeiro. É tudo que eu preciso para a janela ficar redimensionável. Se eu executar agora a janela, olha que legal. Ele vai abrir, só que agora, olha só, o cursor muda quando eu coloco na borda e eu consigo esticar para aumentar ou diminuir. Na altura também e na largura. E ambos ao mesmo tempo, se eu colocar no cantinho. Olha que beleza. Então, resizable igual a true para que a janela seja redimensionável. Beleza? Deixa eu fechar ela aqui. Para fechar a janela, você acabou de ver, eu clico no X, mas a gente também pode configurar a janela para ser fechada respondendo a um evento do teclado, que é bem interessante para o usuário poder controlar tudo via teclado. Lembre-se que é um jogo, geralmente você vai querer controlar via teclado também. Para isso eu vou colocar um outro método dentro da classe. Então eu vou colocar antes desse def_onDraw aqui, deixar o def_onDraw por último. Pular uma linha, e aqui eu vou criar um outro método que eu vou chamar de onKeyPress. Tem que ser esse nome, tá? Porque esse é um método interno da biblioteca. Então, onKeyPress. Aqui dentro do onKeyPress, eu vou passar 3 parâmetros. O self, que sempre tem que ter, key, que é a tecla, e modifiers, para ele poder escutar também teclas que estejam combinadas com o Shift e o Ctrl, por exemplo, no teclado. Então a gente passa esses 3 elementos. Self, que faz referência a ele próprio dentro da classe, Key, que é a tecla, e Modifiers para ele poder usar as teclas modificadoras. Então, como é que vai funcionar esse método aqui? Eu vou definir uma tecla para sair da aplicação. Por exemplo, pode ser a tecla ESC, tecla de escape. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, se if a tecla que foi passada ali for igual ao arcade.key, e aí o nome da tecla escape em maiúsculas, então, o que é para fazer? Fechar a aplicação. Como é que ele fecha a aplicação? Self.close e os parênteses. É um método que vai fechar a aplicação. Tudo bem? Note que eu desativei aqui o complemento automático dos comandos e os recursos tipo IntelliSense, que é para deixar a minha máquina um pouco mais rápida. Então, eu estou usando uma máquina virtual para trabalhar aqui. No seu deve aparecer, então é mais fácil, aparece toda a lista dos comandos disponíveis. Tudo bem aqui? Então, olha que legal. Quando for teclado Escape, ele deve fechar a janela. Vamos testar. Rodando. Tá lá, a janelinha está aqui. Agora eu vou jogar o mouse aqui fora, em algum lugar, e vou no teclado
tecladinho, eu vou apertar o ESC aqui em cima. Então olha o que acontece quando eu aperto o ESC. Uf, fechou a janela. Legal? Então agora ele responde ao evento do teclado também. Bem legal. Uma outra coisa que a gente pode fazer também interessante é abrir a aplicação em tela cheia. Na verdade, em tela completa, né? Tomando todo o espaço do monitor. Para algumas aplicações ou alguns jogos isso é interessante. Tem jogos que usam sim todo o espaço. Então como é que a gente faz isso? A gente vai ter que mexer de novo nessa linha da superclasse aqui. Então eu vou fazer assim, eu vou comentar essa linha, eu não quero apagá-la, eu vou comentar e vou criar uma outra linha que vai ser assim, super, parêntese, ponto, underscore, underscore, init, underscore, underscore, e os parênteses para a gente colocar os parâmetros. Os parâmetros que nós vamos usar são o parâmetro full screen, que vai receber o valor true, com T maiúsculo. E também agora, quando eu uso o parâmetro assim com o nome por extenso, todos os outros parâmetros que eu quiser usar eu tenho que colocar por nome. A gente chama isso de parâmetros nomeados. Então se eu quiser dar um título, por exemplo, para ela, eu colocaria assim, title igual, e aqui a string, por exemplo, tela cheia. Só que na tela cheia ele não vai nem aparecer, ele fica oculto. Mas a ideia é essa, se você precisar passar outros parâmetros, tem que ser nomeados agora. Então vamos executar para ver o que acontece. Clique. Aguardamos um pouquinho. Olha só, a tela inteira ficou verde. Isso aqui é a tela do jogo. Só que agora não tem mais onde clicar. Ó. Até o xizinho para fechar sumiu, não tem como redimensionar, não tem nada. Então, teoricamente, a gente está preso aqui dentro. Eu só consigo sair se tiver um atalho de teclado. E, ainda bem que a gente fez isso a tempo, temos o atalho de teclado que é a tecla ESC. Então, se eu apertar o ESC aqui no teclado, ele sai da aplicação tranquilamente. Beleza? Não ficamos presos lá dentro, porque a gente já tinha pensado nisso aqui anteriormente. E aí, se a gente quiser, a gente pode criar uma outra tecla de atalho para alternar entre o modo tela cheia e o modo tela normal durante o jogo. Então eu posso ir para a tela cheia, então voltar para uma tela normal sem, no entanto, fechar o jogo. Para isso, a gente acrescenta mais um if aqui dentro desse onKeyPress. Então eu venho aqui embaixo e, alinhado com esse primeiro if, eu faço um outro if. Então, if key igual arcade ponto key ponto, qual tecla eu vou usar? Pode ser a tecla F de full screen, maiúsculo. Então, se arcade key F, ou seja, se o usuário teclar o F, o que vai acontecer? Quero alternar entre tela cheia e tela normal. Para isso eu vou criar uma variável que eu vou chamar de novo estado, você pode chamar do que você quiser. Essa variável vai receber o seguinte, o estado atual da tela, só que invertido. Para isso a gente usa o operador not, e aí a gente chama o self.fullScreen. O que é esse self.fullScreen? É uma propriedade dessa classe que indica se ela está em tela cheia ou não, se é true ou false. Se for true, o not faz false, né? Transforma em false. Se for false, ele transforma em true. E aí, basta a gente passar esse valor para um método interno, que é o método self.set underscore full screen, passando para ele como parâmetro a variável novo estado. Estado. Beleza. O que acontece aqui então? Se eu tiver em tela cheia, isso aqui é true. O not transforma em falso, e aí eu mando a função setFullScreen levar para falso esse estado da tela, ou seja, ela está grande, fica pequenininha, normal, no tamanho anterior. Se isso aqui for falso, significa que a tela já está no tamanho normal. Então o not transforma em true, joga na variável estado, e estado vai alimentar o método fullScreen, que vai, portanto, jogar a tela para a tela cheia. Vamos testar. Vou rodar, ele vai abrir em tela cheia, né, porque é o primeiro parâmetro, e aí se eu vier no teclado e teclar aqui o F, olha só, a tela fica menor. Se eu teclar o F de novo, ela fica cheia. Legal? Tela menor, ou então quando eu teclo o F de novo, ela fica cheia. E o ESC continua funcionando, o ESC vai fechar a aplicação, independente dela estar cheia ou não. Tranquilo? Bom, para fechar quero mostrar mais uma coisinha. Você deve ter reparado que a tela ela abre num canto. Tá? Deixa eu descomentar esse super aqui normal e vou deixar comentado esse aqui. Ó. Tá? Então vou executar a tela de novo.
você vai reparar o seguinte, ela abre nesse canto aqui. A minha tela é toda essa extensão, mas a janelinha abre aqui. E se eu quisesse que o programa sempre abrisse e essa janela ficasse no meio da tela, no meio do meu monitor, centralizada? Consigo fazer isso? Sim, consigo. A gente vai ter que fazer um cálculozinho matemático e para poder posicionar essa janela no local correto quando a gente quiser. Então vou fechar e a gente vai fazer isso agora. Para isso o que a gente vai precisar fazer é o seguinte, a gente vai precisar primeiro descobrir qual é a resolução da tela, porque eu preciso dessa informação para poder dizer onde vai ser posicionada a minha janela. Então eu preciso saber quantos pixels de largura e de altura a tela tem, até porque o jogo ele pode rodar num monitor maior, num monitor menor ou em outro dispositivo com uma resolução diferente. Então não tem como fixar isso, eu preciso descobrir em tempo de execução. E aí a gente vai fazer um cálculo matemático. Esse cálculo vai consistir em pegar o tamanho da tela atual, tanto na largura quanto na altura, subtrair o tamanho da janela da minha aplicação, do meu programa. O que sobrar é espaço que está vazio. Esse espaço eu vou dividir por 2 e jogar uma metade para cada lado. Isso vai garantir que a minha janela fique exatamente centralizada. O centro da minha janela no centro da tela, não a borda da janela no centro da tela. Para isso a gente usa uma formulinha desse tipo aqui. Então essa formulazinha. A posição, tanto do eixo X quanto do eixo Y, o eixo X é o horizontal, a largura, o eixo Y é a altura. Então suponha que seja X. Posição X é a largura do monitor menos a largura da tua janela, dividido por 2. Calculamos o espaço vazio, dividimos por 2, esse espaço vai ficar de cada lado. Para o eixo Y, que é a altura, é a mesma coisa, só que vai ser a posição Y, aqui vai ser a altura do monitor menos a altura da janela, dividido por 2. O espaço que sobrar divide por 2, joga um pedacinho em cima, um pedacinho embaixo e a sua janela fica centralizada. Então, por exemplo, se a minha tela tiver 1920 pixels de largura e a minha janela do arcade tiver 800 pixels, o que a gente faz? A gente subtrai 1920 menos 800, que vai dar 1120, e a gente divide isso por 2. Vai dar 560 pixels. Aí você vai deixar 560 pixels à esquerda, 560 à direita. Isso garante que a sua janelinha vai ficar perfeitamente centralizada aqui, desde que você faça isso também para a altura, né, para ela ficar centralizada também na vertical, desse formato aqui. Então 560 de um lado, 560 do outro, e a sua janela fica perfeitamente centralizada. Legal? Então a gente faz essa jogadinha, faz esse cálculo e joga lá no código. Tá? Vamos fazer isso então. Primeiro passo, a gente tem que descobrir a resolução da tela. E eu não sei qual é a resolução da tela, pode ser maior ou menor, depende do dispositivo. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui logo depois do def init, antes do super, a gente vai criar uma variável que eu vou chamar de largura do monitor, tá? A gente está falando de largura do monitor, resolução da tela. Então largura, altura, vírgula altura, igual, e aí eu vou chamar o método arcade.getDisplaySize. É isso que eu preciso. Esse é o método interno do arcade que descobre a resolução horizontal e vertical. E isso aqui ele retorna uma tupla, ou seja, dois valores encapsulados. Então quando eu atribuo a tupla a duas variáveis em sequência, automaticamente esse valor é desempacotado, um valor vai para a primeira variável, o outro vai para a segunda. Isso é Python puro. Então aqui eu vou ter a largura e aqui a altura. É a mágica do Python, então o jeito pythônico. Na sequência, a gente vai calcular a posição para centralizar agora, o pós-x e o pós-y. Agora a gente vai aplicar aquela formulazinha. Vamos colocar uns comentários aqui. Então, descobrir a resolução da tela do computador. É isso aqui. Descobrir a resolução. Beleza. Agora, a gente vai determinar a posição para colocar nossa janela. Então, determinar as posições, eixo X e Y, para a janela. Como é que a gente faz isso? Aplica aquela formulazinha. Ó. Posição X igual largura do monitor menos a largura da minha tela, da minha janelinha. Então a largura do monitor é largura menos
qual que é o tamanho da minha janela? A minha janela tem 800 pixels, está definida aqui em cima, ó, na minha constante. Então é largura menos L. Isso vai ter que estar dentro de parêntese, porque o resultado disso a gente vai dividir por 2. Só que eu não vou simplesmente dividir por 2 assim, porque isso aqui vai me retornar um número quebrado, um float. E a resolução da tela não é float, é número inteiro, né? Não é frações de pixel. Então a gente tem que ter uma divisão inteira, portanto, barra 2. Tudo bem? E aí para o eixo Y, a mesma coisa. Posição Y igual, agora é a altura menos o A dividido por 2. Então, determinar as posições da janela. Tá aí. Agora, o que a gente tem que fazer é mandar a janela ir para essas posições. Nesse caso, eu simplesmente deixo a minha classe ser inicializada, a superclasse, tá? Isso aqui é importante. É importante que essas informações venham antes, tá? Que a gente tenha a posição X e posição Y antes. E agora, na sequência, depois disso aqui, deixa eu até apagar esse full screen, que eu não vou usar mais. Aqui, agora, eu vou jogar a janela na posição correta. Ou seja, aplicar a posição calculada. Então, aplicar a posição calculada. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar um método setLocation. Então, é self.setLocation e a gente passa os dois parâmetros, a posição X e a posição Y. Beleza? Depois a gente pinta a tela. Ok, isso aqui vai ser suficiente. Vai fazer com que a tela apareça centralizada. Vamos testar. Então, quando eu executar, a tela tem que aparecer aqui no meio e não aqui no canto, como estava aparecendo antes. Então, eu rodo, aguardo e ela está aí no meio. Beleza. Você vai notar que ela deu uma piscadinha aqui no canto e veio para cá. Isso pode acontecer, vai depender das configurações da sua máquina em termos de recursos. Ela vai ser mais ou menos rápida para fazer esse desenho e a movimentação. No meu caso, como eu estou numa máquina virtual com pouca memória, acaba sendo possível verificar que ela abriu aqui e veio para o meio, mas o que importa é isso, a janela está no meio. Consegui centralizar usando essa técnica. Tudo bem? Então ela está aqui e essa técnica pode ser usada para você colocar a janela em qualquer posição que você queira. Um terço para cima, um terço para baixo, esquerda, direita, 25%. É só você fazer a continha, determinar a posição X e Y e mandar a janela ser desenhada e deslocada, no caso, para aquela posição. Tudo bem? Então está feito aí o posicionamento central da janela do meu programinha, do meu joguinho, do meu simulador. Então é isso aí. Nesse vídeo vimos como criar uma janela basicona, configurar algumas coisas simples nela, como a cor de fundo, redimensionamento, tela cheia, posicionamento. E no próximo vídeo o que a gente vai fazer é trabalhar com o posicionamento de objetos dentro da janela do programa. Ou seja, como colocar um elemento dentro da janela, no canto, no meio, em cima, embaixo. Trabalhando assim, portanto, com o sistema de coordenadas do arcade. E a gente vai comparar o sistema de coordenadas do arcade com o sistema de coordenadas do sistema operacional em si e de outras aplicações, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aqui embaixo se você gostou, deixe comentários se você quer ver algum outro tópico específico dentro do arcade ou de qualquer outra tecnologia e a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento se vocês não forem inscritos ainda. Se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!